Fala, empreendedor! Eu sou o Felipe Dalagnolo, tenho 27 anos e sou apaixonado por impulsionar pequenos negócios, pequenas empresas. Esse é o meu primeiro vídeo aqui e eu estou super feliz com esse projeto. A ideia aqui é compartilhar conhecimento, é trazer um pouco das minhas vivências, enfim, é a gente trocar ideia para ajudar a impulsionar empreendedores de pequeno porte. Não sei qual que é a tua situação, se tu já é um pequeno, médio ou grande, mas a ideia é trazer conceitos que talvez você já conheça, talvez não conheça, mas que te ajudem de fato a fazer o teu negócio crescer. Eu não sei onde é que tu está consumindo esse conteúdo, em qual canal, em qual plataforma, talvez seja no Facebook, talvez seja no Instagram, quem sabe no YouTube, mas eu recomendo que tu me siga em todas essas plataformas, porque eventualmente eu vou estar gerando conteúdos exclusivos nelas, principalmente lá no Instagram. Inclusive, se tu quiser trocar uma ideia comigo, quiser conversar, bater um papo, tirar uma dúvida, velho, lá no Instagram estou disponível full time e sempre que possível eu vou estar respondendo as mensagens e os comentários, tá bem? Então vamos para o tema de hoje. O tema que eu escolhi para o primeiro vídeo é fluxo de caixa. Mas antes de começar eu quero compartilhar uma história que eu vivenciei. Há um tempo atrás eu estava trabalhando com um empreendedor de pequeno porte que era um cara excepcional. Ele era um super vendedor e conseguia entregar tudo que ele vendia, era super arrojado, não tinha medo de fechar negócio, enfim, tinha aparentemente todos os features de um excelente empreendedor. No ano que a gente trabalhou junto, a empresa estava crescendo muito, fechando novos contratos, fechando novas parcerias, e esses novos contratos, essas novas parcerias exigiam certos investimentos. E esse empreendedor, arrojado como era, ele não mediu esforços, ele investiu em tudo que ele precisava investir. Acontece que esse empreendedor ele tinha um pequeno defeito, só um defeito, mas que era um defeito muito relevante. Ele não conseguia controlar as contas da empresa. E devido a esses grandes investimentos que ele vinha fazendo, ele chegou no final do ano com quase 100 mil reais em dívidas. Ele perdeu totalmente o controle financeiro, ele não sabia mais no que ele estava investindo, não sabia mais o que ele tinha para pagar. Foi um descuido dele. E para um empreendedor de pequeno porte, 100 mil reais em dívida pode ser bastante coisa. Pode ser a diferença entre permanecer vivo ou ir à falência. O que aconteceu nesse momento? Ele teve que começar a atrasar os salários das pessoas que trabalhavam com ele, então aos poucos as pessoas foram se desmotivando, alguns até saíram da equipe. Por conta da saída desses funcionários, alguns clientes deixaram de receber os seus projetos nos prazos, então a situação começou a amarrar e se tornar uma bola de neve, e por muito, muito pouco esse empreendedor não foi à falência. Então, nesse momento, eu descobri uma coisa muito importante. Até então, eu acreditava que o mais importante numa empresa era, de fato, vender e entregar. Eu não dava muito valor para o aspecto financeiro, eu até renegava isso, sempre me apoiava na desculpa de eu não gosto de fazer financeiro, isso não é tão importante, deixo para depois. E nesse momento eu descobri a importância de ter um financeiro de qualidade bem estruturado. Eu resolvi começar a estudar muito sobre isso e a cada novo artigo que eu lia, a cada novo curso que eu fazia, eu percebia o real valor de se ter o controle financeiro de uma empresa. E hoje eu acredito que talvez esse controle financeiro ele seja tão importante quanto vender ou entregar o produto e o serviço que você está se propondo. Eu faria um comparativo de uma empresa como um organismo, como um corpo humano mesmo, onde você tem diversos órgãos, cada um funciona de uma forma independente, só que todos eles são importantes. Se um deles falha, os outros acabam falhando também. Então não adianta você vender e não conseguir entregar por não ter dinheiro para adquirir matéria-prima, ou você não conseguir vender por não ter caixa para investir em publicidade, em marketing, para adquirir novos clientes. Então é super importante manter as contas em dia e por isso que eu escolhi justamente o tema fluxo de caixa para ser o nosso primeiro vídeo desse canal. Então vamos lá? Afinal de contas, o que é fluxo de caixa? Fluxo de caixa nada mais é do que a forma com que o teu dinheiro se comporta dentro da tua empresa, quase como um mapa, um diagnóstico do que está acontecendo com o teu dinheiro em tempo real e o que vai acontecer no futuro, né? Quais as previsões para o dinheiro do teu caixa.
Eu posso fazer uma analogia do caixa da tua empresa como sendo uma banheira, né? Uma banheira, ela tem a entrada de água, que é a torneira, e ela tem a saída de água, que é o ralo. Então, se eu quero encher a banheira, eu preciso abrir a torneira e fechar o ralo, certo? Daí o nível da água começa a subir. Se a vazão da água, ou seja, a água que está saindo, for maior do que a quantidade de água que está entrando, essa banheira nunca vai estar cheia, ela vai estar sempre vazia. E assim é com o caixa da sua empresa. Se as entradas ou os pagamentos que os seus clientes fazem forem menores do que as saídas ou as contas que você tem a pagar, você muito em breve vai estar endividado, não vai ter mais caixa, que não vai permitir a existência do teu negócio, como eu já falei anteriormente. Né? Então, assim como na banheira, é importante que nas nossas empresas sempre as receitas ou as entradas ou o que está vindo dos nossos clientes seja maior do que o que está saindo, né? Do que está indo pelo ralo, que são as contas, que são inevitáveis para a existência de um negócio. Né? É lógico que numa empresa não tem como a gente zerar as contas a pagar, a gente sempre vai ter alguma despesa, alguma dívida, seja de aluguel, seja de funcionários, seja de fornecedores, seja de matéria-prima, senão não tem como existir uma empresa, né? Então a ideia é a gente fazer crescer a nossa entrada e controlar as nossas saídas. E vamos lá, de uma forma prática, como é que se monta um fluxo de caixa? O ideal é você montar uma planilha no Excel ou no Google Drive, mas isso não pode ser um impeditivo para você fazer. Se for o caso, dá para fazer com papel e caneta também, montando uma tabelinha na mão mesmo. O ideal é você montar uma planilha no Excel ou no Google Drive, mas se você não tiver acesso a essas ferramentas, não use isso como uma desculpa para não fazer. Também dá para fazer com lápis e papel, funciona igual, tá? A única vantagem é que no computador você consegue ir ajustando, alterando as informações com maior facilidade. Eu gosto de trabalhar sempre com períodos de um ano cheio, né? Então geralmente no começo do ano ou no final do ano anterior eu faço a previsão do ano inteiro e vou atualizando conforme os meses passam. Então o que eu faço? Eu divido cada coluna num mês, no meu caso então janeiro, fevereiro, março, assim por diante, e as linhas é onde eu vou lançar as entradas e as saídas. Se você não quiser trabalhar com períodos anuais, quiser trabalhar semestralmente ou até mais de um ano, ou então ao invés de trabalhar por mês, quiser trabalhar por semana, funciona também. Eu sei que cada negócio tem sua particularidade, então cada um trabalha da forma que achar melhor. O importante é o conceito de você analisar futuramente quais as despesas da sua empresa, tá ok? Então vamos lá, o que é entrada e o que é saída? As entradas é o dinheiro positivo, é o dinheiro que soma no seu caixa, né? Então ela geralmente é oriunda dos pagamentos dos seus clientes, mas também pode ser proveniente de empréstimos, de créditos, de financiamentos, enfim, é importante lançar tudo isso daí. Então é o dinheiro que vai somar, são as entradas. As saídas, por sua vez, o ralo da nossa banheira, são as contas que a gente tem para pagar. Então, aluguel, salários, impostos, conta de luz, água, telefone, internet, enfim, tudo que a gente tem para pagar, o dinheiro que diminui do nosso caixa, né? O dinheiro negativo da nossa empresa, tá ok? Então, eu geralmente começo da seguinte forma. Eu começo lançando as contas fixas da minha empresa. O que são as contas fixas? Aquelas que se repetem todos os meses, né? Então, aluguel, água, luz, telefone, Prolabore, né? O meu Prolabore, o salário dos funcionários, o Prolabore do meu sócio. Enfim, eu começo lançando essas contas, essas despesas que se repetem mês a mês, porque é mais fácil, eu já sei exatamente quanto que eu tenho que gastar para o meu negócio permanecer aberto, né? É lógico que eu não sei exatamente quanto que eu vou gastar de conta de luz daqui a 3 meses, então eu faço uma previsão e sempre trabalho com uma margem de erro, geralmente para cima. Então, se a minha conta vem entre 70 e 80 reais todo mês, os meus lançamentos eu vou fazer de 80 ou um pouquinho mais para caso haja um imprevisto, certo? Lembrando que todas as suas decisões vão ser tomadas baseado nesse fluxo de caixa, então é importante que a gente não tenha surpresas lá na frente, né? Na sequência, eu incluo os possíveis investimentos que eu vou fazer naquele período, naquela janela que a gente está trabalhando. Então, como esse é um cenário de previsão, é importante na hora de fazer o fluxo de caixa a gente fazer com bastante calma e pensando em todas as hipóteses e possibilidades mesmo. De novo, essa é uma ferramenta fundamental para a existência de um negócio, para a saúde financeira de um negócio.
Então, o que que são investimentos na minha empresa, né? Tudo aquilo que eu preciso botar de dinheiro para transformar em mais dinheiro, né? Basicamente, isso é um investimento. Então, investimentos em publicidade, em marketing, propaganda, eventualmente a renovação da sua fachada ou a reforma do seu estabelecimento, aquisição de matéria-prima para você poder manufaturar e vender seus produtos, aquisição de estoque, tudo isso eu considero investimentos e eu gosto de lançar. Pode ser que os seus investimentos sejam contínuos, por exemplo, todo mês você tem que comprar X de estoque, ou pode ser que eles sejam menos previsíveis, né? Que você tem que supor que, por exemplo, daqui a 3 meses você gostaria de fazer uma reforma que vai custar em torno de X, ou você gostaria de adquirir uma nova máquina porque você está pensando em contratar um novo funcionário. Daí você já vai ter lançado lá no salário um possível aumento de folha de pagamento, né? E você também vai ter que adquirir equipamentos para esse teu funcionário poder trabalhar. Então, todos esses lançamentos a gente vai fazendo. Então, esse momento de definição do fluxo de caixa, ele é legal porque ele também já é um planejamento mental do que a gente vai fazer ao longo desse período, né? Quase como um planejamento estratégico aí de quais os próximos passos para a nossa empresa continuar crescendo, certo? E daí, por fim, eu faço o lançamento das entradas, né? Talvez você já tenha uma estimativa de quanto você faturou nos meses anteriores, então você pode fazer esse lançamento já com uma projeção de crescimento, ou então o que eu prefiro fazer é, uma vez que agora eu tenho esse diagnóstico de custos da minha empresa, né? Tudo que eu gasto de contas, tudo que eu pretendo investir naquele ano, eu geralmente uso esse número para trabalhar as minhas metas, né? Então eu pego esse valor, por exemplo, eu sei que em junho eu vou precisar de 20 mil reais para quitar as dívidas e eu quero que entre a mais no caixa mais 10 mil reais no mês de junho. Então eu sei que naquele mês eu vou precisar de 30 mil de faturamento. Então isso ajuda a criar as minhas metas também. Tá ok? Então você pode tanto fazer previsões de crescimento como ir alimentando mês a mês. E daí ali nesse momento você já vai ter um diagnóstico de quando o caixa vai apertar mais, quando vai estar mais folgado, enfim. Você já vai conseguir ter tudo isso muito na mão, você vai de fato ver o seu negócio em números ali, tá certo? Lembrando que quando você for trabalhar com metas, dependendo do teu negócio, é legal dividir ela em períodos menores, né? Então eu gosto de trabalhar semanalmente ou até com metas diárias, porque assim eu não espero o final do mês para saber o que aconteceu. Então, por exemplo, se eu tenho que fazer 30 vendas por mês, eu prefiro dividir isso em uma venda, 2 vendas por dia, né? Porque daí eu sei que o dia que eu não faço 2 vendas, no outro dia eu tenho que fazer 2 a mais para recuperar do dia anterior. Então, eu não espero chegar no fim do mês para saber que faltaram 50% das minhas vendas para eu bater a minha meta. E eu sempre gosto de dividir as metas em uma meta base e uma super meta, né? Ou seja, uma meta X, que é o que eu preciso para atingir os meus resultados, e uma meta superior a essa, onde eu atribuo essa meta uma gratificação, seja para mim, ou para os vendedores que trabalham para mim, ou para as pessoas que entregam, enfim, mas para servir de estímulo para eu dar o meu melhor e para as pessoas que trabalham comigo darem o seu melhor também. Mas fica calmo que eu pretendo fazer um vídeo mais para frente falando sobre metas e como trabalhar isso de uma forma interessante. Bom, eu tenho 2 coisas importantes para frisar sobre fluxo de caixa. Primeiro, o ideal é você não abandonar isso, tipo, o fluxo de caixa não é um trabalho que você faz uma vez e ele está feito, não, você tem que estar constantemente atualizando, revisando, reorganizando, pode ser que os planos mudem, pode ser que ocorram imprevistos e você vai estar sempre tendo que atualizar isso e mudar as estratégias e repensar, às vezes cortar um gasto, enfim. É interessante você sempre estar voltando nesse material. Por isso que é legal, como eu falei, ter uma planilha dele, né? Que você pode ir ajustando conforme o tempo for passando. E outra coisa importante é como a gente está falando de um cenário de previsões, é sempre legal trabalhar com o pior cenário possível, né? Então eu nunca vou prever lá que eu vou faturar um número astronômico no mês que vem, sendo que isso é pouco provável, né? Então sempre seja conservador, seja pé no chão, trabalhe com uma margem de erro legal para não acontecer os imprevistos. É melhor a gente ser surpreendido com dinheiro sobrando em caixa do que faltando, não é?
Bom, chegamos ao final do nosso vídeo, espero que tenha ficado claro para ti como é que se faz um fluxo de caixa. E se tu quiser que eu faça um outro vídeo na prática mesmo, mostrando como fazer um fluxo de caixa, abrindo o Excel, montando a planilha do jeito que eu gosto de fazer, deixa um comentário aqui embaixo. E lembra sempre de uma coisa, feito é melhor do que perfeito. Então, fazer um fluxo de caixa com papel e caneta é muito melhor do que não fazer nada, tá ok? Então, bora botar a mão na massa e fazer esse fluxo de caixa aí. Obrigado por ter assistido até aqui e até breve.